Então, pessoal, boa tarde. Faremos agora a correção de exercícios referente às aulas do dia 2 e dia 4, né? Da segunda e a quarta-feira passada. Tá bom? E aí eu gostaria que vocês participassem, tirassem dúvidas aí desses exercícios. Bom, então a primeira questão diz assim, que é sobre quadriláteros. O que é mesmo um quadrilátero? Responda e desenhe um abaixo. Quem gostaria de responder o que é mesmo um quadrilátero? Um quadrilátero é todo polígono que tem 4 lados. É todo polígono. Quadrilátero é cada polígono de 4 lados. Muito bem. Então é isso mesmo. É todo polígono composto de 4 lados. Correto. Então a resposta é essa mesmo. Tá aí, colocando aí na tela para vocês. E temos um exemplo de um aqui do lado, ó. Exemplo de resposta. Então esse aqui é um quadrilátero. Esse quadrilátero aqui que eu estou apontando aqui, ó, ele é um trapézio. Todo trapézio, pessoal, ele tem pelo menos 2 lados paralelos, que são esses dois aqui que eu estou marcando agora, ó. Esses 2 lados são paralelos. Os outros 2 não são paralelos, certo? Então, trapézio é caracterizado por isso aí. Tá bom? Vocês desenharam o quadrilátero de vocês? Sim. Muito bem. Vamos passar aqui para a próxima. Aí temos aqui, leia as informações. Trapézio, quadrilátero com apenas um par de lados paralelos. Esse é o conceito de trapézio. Paralelogramo, quadrilátero. A página, nesse momento eu não estou lembrado. Não é, 118. 118, é? É. Isso. Então aí, ó, o menino informou aí. Bom, então paralelogramo, quadrilátero com 2 pares de lados paralelos. Em cada quadrilátero, marque os pares de lados paralelos com a mesma cor. Depois, escreva se ele é trapézio ou paralelogramo. Então, vamos lá. Item A, pessoal. Ele é um trapézio ou paralelogramo? Paralelogramo. Muito bem. Então, ele é um paralelogramo. Ele possui 2 pares de lados paralelos, né? É o A. Vou marcar aqui esse segmento aqui. A e A são paralelos. Ó, o segmento que está aqui com o A e o A são paralelos. E o segmento aqui de B com o B são paralelos. O item B é um paralelogramo ou um trapézio? Muito bem. Item B aliás, espera aí, nem trapézio, ele está dizendo que nem trapézio, nem paralelogramo. Ah, olha, pessoal, tem que observar. Nem eu tinha olhado isso aqui direito, ó. Ele nem é um trapézio, nem é um paralelogramo, viu? Vocês notem que esse lado aqui, ó, que eu estou marcando, esse com esse, eles não são paralelos, né? Eles não estão no mesmo sentido. E esse lado aqui, ó, eu estou marcando com 2 tracinhos, eles também não são paralelos não, viu? Pode olhar a imagem direitinho. Ele não, nem é um trapézio, nem é um paralelogramo. Para ser trapézio tem que ter pelo menos um par de lado paralelo. Então essa é a resposta. Item C, trapézio ou paralelogramo? Trapézio.
Ah, agora aqui sim, trapézio. E os dois lados que são paralelos é esses que estão marcados com a letra A. Pronto, esses dois lados aqui são paralelos. Vocês sabem que duas linhas paralelas são aquelas que se mantêm sempre no mesmo sentido, né? Elas jamais vão se cruzar. Por mais que você continue desenhando essas linhas, elas nunca vão se cruzar. É diferente dessas duas linhas aqui que eu estou marcando agora, ó, essa e essa. Se eu continuar desenhando elas, seguindo elas vão, em algum momento elas vão se cruzar, tá certo? Então por isso que elas não são paralelas. Bom, item D, trapézio ou paralelogramo? Paralelogramo. Muito bem, resposta certa. Paralelogramo. Onde a letra A está marcada aqui com a letra A como linhas paralelas. Letra B com a letra B são paralelos. Ok. Item E, paralelogramo ou trapézio? Trapézio. Correto. Trapézio, marcado pelas duas linhas que está marcado com o A. São paralelos. F, paralelogramo ou trapézio? Paralelogramo. Na verdade, só paralelogramo, né? Ele nunca se parece aí nem com trapézio. Nem se parece. Que também ele pode ser aqui um retângulo, viu? Todo paralelogramo, pessoal, ele também pode ser um retângulo. Na verdade, todo retângulo ele é um paralelogramo, viu? Então, ele aqui, ó, considerando que seja aqui um retângulo, ele tem os 4 ângulos retos. Então, ele já é um paralelogramo e também é um retângulo. Muito bem. Na questão 3, aqui vocês devem usar uma régua, vocês devem ter usado aí uma régua, né, e traçar o quadrilátero ABCD, ligando A com o B, B com o C, C com o D e D com o A, fazendo essas ligações de vértice a vértice. Em seguida, trace o quadrilátero XYZW. Bom, por fim, escreva-se cada quadrilátero traçado é trapézio ou paralelogramo. Muito bem aí, a menina está mostrando a atividade aí na tela. Muito bem. Josivanda, né? Ok, então, no item A, está marcado aí o paralelogramo, dado pelos vértices A, B, C, D. E o item B, também já desenhei aqui um trapézio dado por XYZW, tá certo? E os nomes deles estão aí, ó, paralelogramo para o item A e trapézio para o item B. Próximo. Classificação dos paralelogramos. Alguns paralelogramos, quadriláteros com 2 pares de lados paralelos, recebem nomes especiais. Veja aí, ó, nesse retângulozinho em azul. O retângulo tem os 4 ângulos retos, né, que eu falei agora há pouco. Tem os 4 ângulos de 90 graus. Losango tem os 4 lados com medidas de comprimentos iguais. Então, é pegar um quadrado e só deformar ele um pouco, que eu já formo um losango. Tá certo? Quadrado, qual é o conceito para quadrado? Tem os 4 ângulos retos e os 4 lados com medidas de comprimentos iguais. Tá certo? Então, observe os polígonos e responda. Então, veja aí os polígonos, ó, A, que vai até o item E, e vamos responder aqui a perguntinha. Observe os polígonos aí. Item A, quais desses polígonos são quadriláteros, pessoal? D.
Quais deles são quadriláteros? Só o D? DBE. DBE. Na verdade, todos eles são quadriláteros. Vocês acabaram de dizer que todo quadrilátero é um polígono formado por 4 lados. Então, não importa qual é o formato dele. Se ele for formado por 4 lados, ele já é um quadrilátero. Agora, eles recebem nomes especiais de acordo com a sua forma. Né? Tem o quadrilátero que é o losango, no caso aqui do item A. Tem o quadrado, que é o caso aqui do item B. Né? Tem o trapézio, no caso do item C. Cuidado. Né? Temos o retângulo, no caso do item D. E temos o paralelogramo, no caso do item E. Então, qual é o trapézio? Qual é a letra que eu represento o trapézio? C. Letra C. Quais são paralelogramos? Quais são paralelogramos aí? C e E. C e E? C. Isso. Não, o C é um trapézio. Não é paralelogramo. D e B. O B não é um paralelogramo, o B? Ele também é, viu? Ele é um quadrado, mas ele também é um paralelogramo. Porque para ser paralelogramo, ele tem que ter 2 pares de lados paralelos. E o quadrado tem. O retângulo também tem 2 pares de lados paralelos. Então é B, D e E. E aliás, o A, né? Tinha esquecido do A. O losango também é um paralelogramo porque ele tem 2 pares de lados paralelos, ó. Basta ter isso. Tá certo? Certo. Beleza. Item D. Quais são retângulos deles aí? D. D de dado? Só o D? Não. O quadrado também pode ser chamado de retângulo? Não. Pode. Pode, porque para ser retângulo, ele tem que ter... Pode. Porque ele tem que ter 4 ângulos retos. Certo? Então, o quadrado também é um retângulo. Agora, o retângulo não é um quadrado. É bom que a gente entenda isso. O quadrado também pode ser chamado de retângulo. Mas o retângulo não é quadrado. Porque para ser quadrado, ele tem que ter os 4 lados iguais. E o retângulo não tem os 4 lados iguais. Então, a resposta aí é B e D. Quais são losangos desses desenhos aí? A e B. A E B. e B. A e B. Losango. Por que tu acha que o B é um losango? Hã? Mas é verdade, viu? Ele também, o quadrado também é um losango. Por quê? Porque ele tem os 4 lados iguais. Né? O losango, para ser losango, ele tem que ter 4 lados iguais e 2 pares de ângulos congruentes, iguais, né? Congruentes quer dizer iguais. Que é esse aqui, por exemplo. Ó. Esse ângulo aqui, que eu estou marcando agora, ele tem que ser igual a esse aqui, oposto a ele. Ó.
E esse outro aqui, ó, da esquerda, tem que ser igual a esse aqui, ó. Então, isso aqui é o que caracteriza um losango. E o quadrado também é um losango porque ele tem 4 lados iguais, certo? Mas ele não pode ser, mas o losango não pode ser chamado de quadrado, porque ele não tem os 4 ângulos retos, né, de 90 graus. Então a resposta é A e B, são losangos. F, qual é quadrado aí? B e D. O D pode ser chamado de quadrado? O que é que caracteriza um quadrado? Tem 4 lados. E de tamanhos iguais, né não? Tem que ter 4 lados e de tamanhos iguais. Todos os lados de mesmo tamanho. No item D, onde tem um retângulo, tem isso? Tem os 4 lados iguais? Tem não. Tem não. Então ele não pode ser chamado de quadrado. Então quadrado mesmo aí é só o item B, somente. Ok, então segue aqui, ó. Questão 5. Coloque V quando a afirmação for verdadeira e F quando a afirmação for falsa. Primeiro tópico. Todo trapézio é quadrilátero? Sim. Verdade. Sim. Todo trapézio é quadrilátero. Trapézio tem que ter 4 lados, tem que ter os 4 lados. Então, ele é um quadrilátero. Então, marca aqui, verdade. Bota um Vzinho aí. Segundo tópico. Todo quadrilátero é trapézio? Não. Não. Olha aí, todo quadrilátero é trapézio? É não, porque de repente eu tenho um quadrado que é um quadrilátero, mas ele não é um trapézio, não é verdade? Muito bem, então isso daí não é verdade. Falso. Terceiro tópico. Um quadrado é losango, mas não é retângulo? Sim. Um quadrado é losango, mas não é retângulo. Olha aí. Vocês estão dizendo que sim. Um quadrado é losango. Um quadrado a gente sabe que é losango, mas não é retângulo. Um quadrado não é retângulo. Então a afirmação é falsa porque sim, o quadrado também é retângulo. Só na primeira frase, antes da vírgula, é que está certo. O quadrado é losango. Ele é losango, mas não é retângulo. Aí ele já negou aí. Então é falso, viu? Quarto tópico. Um quadrado é retângulo, mas não é losango? Sim. Um quadrado é retângulo, mas não é losango. É verdade. Um quadrado é retângulo, mas não é losango. Opa, é falso, viu? Vamos ficar atento aqui, peraí. Um quadrado é retângulo, mas não é losango. Opa, o quadrado a gente acabou de ver acima, ó, a falta de atenção, que ele é um losango. Quadrado é também chamado de losango. Então, quadrado é retângulo. Ele pode ser chamado de retângulo também. Aí ele está dizendo, mas não é losango? Então, já negou aí. Ele é sim um losango. Então, a resposta é falsa. Tá beleza? E o último tópico. Um quadrado é retângulo e losango? Sim. Um quadrado é retângulo e losango. É verdade. Tá? Isso daí vocês colocam um Vzinho aí. Então só ficou duas verdadeiras. A primeira, né, a de cima, e a última de baixo aí. Ok? Próximo. Agora é sobre circunferência, que foi da aula de quarta-feira.
circunferência. Observe as três figuras geométricas ao lado, né? A esfera, círculo e circunferência. Aí vem aqui uma perguntinha. Aqui era para vocês, no caso, apenas conversar com os colegas tal e ver qual é a diferença um do outro. Qual é a diferença da esfera, do círculo e da circunferência? Vocês poderiam me dizer? Vocês viram no vídeo que eu coloquei para vocês, o professor lá falava, ou era a professora, falava sobre a diferença dos dois aqui, ó. Qual é a diferença do círculo para a circunferência? Olha, a esfera nós imaginamos como uma bola de futebol, né? Uma bola de bilhar, uma bola de sinuca. Então ela é uma figura tridimensional, né? A gente consegue ver aí a altura tal. Então ela é uma figura espacial. O círculo, ele, para ser chamado de círculo, ele tem que tudo que estiver dentro desse contornozinho aqui é chamado de círculo. Então é um conjunto de pontos que há dentro da circunferência. Então isso é o círculo. Já a circunferência é apenas o contorno do círculo, podemos dizer assim. É apenas essa linha que contorna. Tá certo? Por isso que está tudo em branco, ó, não tem nada. A outra foi pintadinha. O círculo foi pintado. Por quê? Porque o círculo é tudo que há dentro dele. Vocês entenderam, pessoal, a diferença? Sim. Item B. Faça um levantamento de objetos que dão a ideia de cada uma dessas figuras. Aí a resposta é pessoal. O que vocês me dizem aí? Me dê alguns exemplos aí de esfera, de círculo, de circunferência. Bola de... Bola de basquete, né? Bola de handebol, né? Handebol. Enfim, isso dá a ideia de esfera, né? Poderia falar mais? E círculo poderia ser o quê? Pneu. O círculo, o pneu, considerando tudo que está no pneu, né? Desde o aro lá, pito e tudo. Agora, se nós tirarmos o aro, deixar só o pneu, aí ele já vai dar a ideia de circunferência. Correto? Então, o círculo seria o pneu com tudo que há, o aro e tudo. Já a circunferência seria apenas o pneu. A esfera, eu coloquei aqui, a esfera é um sólido geométrico, o círculo é uma região plana e a circunferência é um contorno, certo? Aí são as diferenças. Diga. Mas a circunferência tem centro? Tem, a gente pode sim considerar um centro para ela, basta marcar o meio da circunferência. Tem o centro. Assim como o círculo também tem, só que o círculo todos os pontos contidos dentro daquele contorno é chamado de circunferência. Por isso que é chamado de região plana, né? Já as circunferências é apenas o contorno, não é a região plana em si, é apenas o contorno. Tá certo? Muito bem. Então pode haver mais coisas além da circunferência na circunferência, né? Na circunferência pode ser estudado diversas outras coisas. Pode ser estudado o diâmetro, que é uma linha que passa por
pelo meio, pelo centro da circunferência. Pode ser estudado uma corda, que é um tracinho que a gente passa também de um ponto da extremidade da circunferência tocando até outra extremidade. Aí já são, como é que a gente diz? Outras características da circunferência. São outros pontos que a gente estuda na circunferência. Certo? Vamos lá, aí tem aqui exemplos de resposta para o item B. Esfera pode ser a bola de gude, bola de isopor. São só exemplos aqui. Círculo pode ser moeda, CD, né? Sem o furo, ó. Tá vendo, ó? O círculo, a gente pode dar um exemplo, o CD, mas sem aquele furo, sem aquele furo lá do meio. Porque senão ele já deixa de ser um círculo. Vocês entenderam? Circunferência pode ser dado como exemplo anel, bambolê. Correto? Então vamos lá. Seguindo. Oi. Vale também pela circunferência? Como é? A boca, não sei como você fala, a boca pode ser chamada também de circunferência? A boca da gente? Da garrafa. A boca da garrafa? Pode. A boca da garrafa pode ser considerada como circunferência. Verdade. Já o fundo da garrafa, como é completo, é fechado, aí pode ser considerado como círculo. Tá certo? Entendido, né? Muito bem. Seguindo. A questão 2. Assinale com um X o quadrinho das figuras que são circunferências. Vamos lá. Quem é circunferência aí? B, E, G, H. Só. Pronto. Letra B, marquei com X. Correto. O item A parece ser, né? Mas como é formado por linhas retas, não é circunferência. O item C também, ó, porque tem esses contornos aí, ó, formado ondinha, não pode ser considerado circunferência. Né? Então, o item E também o G e H. Então, são exemplos de circunferências. Marcaram aí? Muito bem. Então, próxima questão. Terceira questão. Marque um ponto O no espaço ao lado. Depois use uma régua e marque 15 pontos cuja distância até o ponto O meça 2 centímetros. Por fim, responda. Se fossem marcados todos os pontos que têm essa característica, então qual figura seria obtida? E aí, pessoal? Vocês entenderam a questão? Vocês vão marcar esses pontos, como eu até coloquei já um exemplo aqui embaixo, ó. Vocês devem estar vendo aí na tela, né? Foi marcado aí 15 pontos. Viu? Ó? Começando desde aqui, ó. 15 pontos. Colocando aqui de cima, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Temos 15 pontos aqui. E aí ele diz que marque um ponto O bem no meio aí, ó. Use uma régua e marque 15 pontos cuja distância até o ponto O meça 2 centímetros. Então vocês deveriam pegar uma régua e marcar 2 centímetros desse ponto O aqui, ó, até
um dos pontos aqui, que foi marcado aqui desses 15. Vocês fizeram isso aí ou não? Bom, e aí você vai ter que responder. Se fosse marcado todos os pontos que tem essa característica, então qual figura seria obtida? Se você marcar todos os pontos aí, fechando a figura todinha, marcando todos os pontos, não é riscar não, de um ponto a outro não, é marcar todos os pontos, até que você feche tudo, só de pontos. Que figura você formaria? Círculo. Ou circunferência? Porque nesse caso ele não está considerando o que está dentro desses pontos, não é? Olha, está considerando apenas o contorno. Então, na verdade, é uma circunferência. Vocês entenderam aí? Porque não está considerando o que está dentro, é apenas o contorno. Então, é uma circunferência. Vamos lá, questão 4. Traçado da circunferência. Veja algumas maneiras de traçar uma circunferência. Na terceira delas está sendo usado um instrumento chamado compasso. Vocês devem ter um em casa aí, né? Quem não tem, vamos tratar de comprar, porque isso é muito utilizado nas aulas de matemática, gente. Peça sua mãe aí, seu pai, para quando for na rua aí, se você não tiver próximo aí, comprar, viu? Um compassozinho desse aí, porque não é só nessa aula aqui não, nós vamos precisar no sétimo, no oitavo, no nono, enfim, no médio, você pode estar precisando de um instrumentozinho desse aí. Então veja aí, ó. A pessoa traçou usando um compasso, traçou uma circunferência, gente. Ela faz bem feitinho aí, ó. Ou aqui já tem um outro exemplo de a pessoa usando um copo. Coloca o copo sobre o papel e vai contornando. Aí aqui diz, use moedas de tamanhos diferentes e trace 3 circunferências no caderno. Então essa atividade aqui ela é pessoal de vocês. Vocês vão estar usando aí moedas de 5 centavos, se vocês têm moedas de 1 centavo, né, de 1 centavo, de 25, de 50, de R$1, que elas são de tamanhos diferentes. E aí vocês poderão estar fazendo aí essa parte, viu? Isso é mais pessoal. Aí vem aqui, ó, explorar e descobrir. Em uma folha de papel sulfite, marque um ponto e chame-o de O. Ele será o centro da circunferência. Então, nesse caso aí é para quem tem compasso. Mas mesmo que você não tenha um compasso, dá para fazer com a moeda, ou então com um copo, com uma xícara. Olha, usando um compasso, segundo ponto, ó, usando um compasso, trace uma circunferência com esse centro, né? O que você marcou como ponto O. Em seguida, marque 3 pontos, A, B, C, na circunferência. Aí você tem que traçar, tem que marcar esses pontos tocando a circunferência. Responda, o centro faz parte da circunferência? Hein, gente? O centro faz parte da circunferência? Vocês entenderam? Sim. Ó, digamos que eu tenha uma circunferência. Aí eu faço uma marcação bem aqui no centro. Desenhei aqui porque eu estou desenhando manuscrito mesmo. Mas eu posso até usar aqui um objeto. Deixa eu usar aqui para ficar melhor, viu? Só um momento.
Vou usar aqui uma moeda para fazer aqui uma circunferênciazinha aqui. Certo? Pronto. Olha, se eu marcar o centro, vou chamar esse centro de ponto O. Tá certo? Tem? Vai. A pergunta é: o centro faz parte da circunferência? Sim. Faz não. Porque para fazer parte da circunferência tem que tocar o contorno. Como ele mandou fazer aqui, ó. Usando o compasso, trace uma circunferência com esse centro. Em seguida, marque 3 pontos, A, B e C, na circunferência. Eu vou marcar, ó. Vou marcar um ponto aqui, A, mas eu tenho que fazer uma bolinha bem em cima aqui da circunferência, ó. A. Vou marcar outro ponto aqui, ó. Vou chamar de B. Vou marcar outro ponto qualquer aqui, ó. E vou chamar de C. Pronto, aqui sim ele está tocando a circunferência, esses pontos A, B e C. Já o ponto O, ele não pertence à circunferência, ele está no centro. Então a resposta é não. A outra pergunta. Com uma régua, trace os segmentos de reta AO, OB e OC e meça o comprimento deles. Então, com uma régua, vocês devem fazer o que está sendo pedido. Ó. Vocês não é obrigado vocês terem aí o compasso. Não, gente. Vocês podem estar com uma moeda aí, uma moeda de R$1, ou até um copo mesmo, que não seja tão grande, né? Que não tome muito espaço aí no caderno. Ó, eu vou usar aqui uma régua e vou marcar o ponto AO. Tá certo? Vou ver se dá certo aqui. Ponto. Ponto AO. Nesse caso vou usar a régua não, vou só fazer aqui. Tentar fazer manuscrito mesmo. E depois traço também OB. Ó. OB. E sem a régua é ruim. E traço também OC. Pronto. Aí vocês, ao fazerem, vocês devem medir com uma régua quanto mede do ponto O até onde você marcou. Então, na verdade, a pergunta aqui, ó, item A, sobre essas medidas. Como são as medidas deles? Se vocês medirem todos eles aí, ó, de A até O, de O até B e de O até C, quais são essas medidas? Elas serão diferentes ou são iguais? O que vocês acham? Iguais. Elas são iguais, pessoal. Porque se eu marquei o ponto O como centro da circunferência, então saindo do centro até tocar qualquer ponto da circunferência, então essas medidas são as mesmas. Não tem como mudar. Aí vem aqui a outra pergunta. Aí tem aqui um retângulo explicativo. Esses segmentos de reta são exemplos de raios da circunferência. Então, gente, esses tracinhos aí que foi marcado, de A até O, né, de B até O, de O até C, todos eles aí são chamados de raio. Ele é raio, é o raio da circunferência. Certo? Item B.
Complete. Chamamos de raio de uma circunferência o segmento de reta que liga... Aí vocês devem responder. Que liga da circunferência a qualquer outro... O que vocês acham? Quais são as palavras que devem ser encaixadas aí? Chamamos de raio de uma circunferência o segmento de reta que liga o centro, tá correto já, da circunferência a qualquer outro extremo. A qualquer outro ponto dela. A qualquer outro ponto dela, né? Dela da circunferência. Entendido? Muito bem. Então, vamos passar aqui adiante. Agora traça um segmento de reta que liga dois pontos da circunferência e passe pelo centro dela. Agora traça um segmento de reta que liga dois pontos da circunferência e passa pelo centro dela. Vou voltar aqui para a mesma. Pronto. Olha, como ele disse lá, agora ligue dois pontos da circunferência que passam pelo centro dela. Então, esse aqui é um exemplo, ó. De A até C. De A até C está passando pelo centro, que é o ponto O. Pronto. Vocês estão vendo aí, né? De A até C está passando pelo centro da circunferência. Esse segmento, agora veja aí, ó, no retângulozinho aí, ó, o que está explicando. Esse segmento de reta é chamado de diâmetro. Está até em destaque, ó. Está em negrito. É chamado de diâmetro da circunferência. Então agora eu acho que vocês já sabem identificar o que é um raio da circunferência e também o que é um diâmetro. O que é o raio? Vamos lá, ver quem sabe. O que é o raio? O raio é o que da circunferência? Vamos lá, recapitulando. O raio é um segmento de reta que parte, que sai do centro da circunferência e toca a qualquer ponto dela. Não é isso? Pronto, raio é isso. É um segmento de reta que sai do centro da circunferência e toca em qualquer ponto da mesma. Isso. Já diâmetro é o quê? Como é que eu posso chamar de diâmetro? Diâmetro é um segmento de reta que sai de um ponto da circunferência, passando pelo centro dela e toca em outro ponto da mesma. Certo? São dois pontos da circunferência. É um segmento que liga dois pontos da circunferência, passando pelo centro dela. Tá certo? Item A. Meça o diâmetro que você traçou. Estou vendo aí as imagens. A menina fez a circunferência e passou o diâmetro. Muito bem, passou pelo centro. Correto. É bom que você faça um pontinho marcando o centro da circunferência. Pronto, vi aí ó, o raio também. Então, dois raios, né, ligados numa sequência direta, reta, é chamado também de diâmetro. Dois raios numa sequência reta é chamado de diâmetro. Né? Dois raios consecutivos. Letra B, complete. A medida do diâmetro é o que da medida do raio? Ou medida do raio é
não sei o que da medida do diâmetro. Vamos lá, complete a frase. A medida do diâmetro é... Ela é o que da medida do raio? O diâmetro equivale a 2 vezes a medida do raio, correto? Então eu posso chamar de o dobro, é o dobro. A medida do diâmetro é o dobro da medida do raio. Porque vocês notem que se eu passar uma linha reta pelo centro da circunferência, eu vou ter 2 raios. A partir do centro da circunferência, eu vou ter um raio para um lado e um raio para o outro. Então o diâmetro é o dobro da medida do raio. Ou a medida do raio é o quê? É a metade da medida do diâmetro. Ok? Entendido? Questão 5. Escreva se o segmento de reta traçado é diâmetro ou raio da circunferência. Vamos lá, no item A. É diâmetro ou raio? Essa linha que passa aí. Diâmetro. Diâmetro, muito bem. Item B. Diâmetro ou raio? Raio. Raio, muito bem. Vendo como agora vocês entenderam? Letra C. Diâmetro ou raio? Diâmetro. Diâmetro. Letra D. Raio. Raio. Correto. Em uma folha de papel sulfite, com o uso de um compasso, tá vendo aí, ó, como é bom vocês terem isso aí em casa? Com o uso de compasso, desenhe uma circunferência com um raio medindo 23 mm. O que é mm? Milímetro. mm representa milímetro. Então, 23 milímetros. 23 milímetros são aqueles tracinhos menores de um para o outro, naqueles espacinhos bem pequenininhos um do outro da régua, né? Dá quantos centímetros? 23 milímetros. 23 milímetros são quantos centímetros? Hã? É igual um centímetro tem quantos milímetros? Do zero da régua até chegar no 1, no número 1. Tem quantos tracinhos? Tem quantos milímetros? Tem 10, né? Então nós podemos dizer que 1 centímetro equivale a 10 milímetro. Milímetro, não é ml, não é mililitro, é milímetro. Portanto, 23 milímetros tem quantos centímetros? 2 centímetros. 2,3 centímetros. Porque ainda tem o 3, ó. Porque são 23, no 20 tem 2 centímetros, mas ainda tem 3 milímetros, então 2,3 centímetros. O que corresponde a 2 centímetros e 3 milímetros. Tá certo? Muito bem. Aí vem aqui. Aqui é um exemplo. Coloquei aqui uma circunferência. Só dando um exemplo de como era que vocês iriam fazer aí, ó. Vocês vão desenhar uma circunferência, como esta aí, e em seguida desenhar, colocar, medindo um raio aí de 23 milímetros, que vai dar 2 centímetros e 3 milímetros, né? Aí, ó, vocês fariam mais ou menos isso aí, viu? Sim.
Bom, então finaliza aqui o exercício da quarta-feira, finalizou aí. Tá certo? Alguma pergunta, gente? Eu vou só passar mais uma questãozinha lá, vocês aguardem no WhatsApp, que eu vou passar mais uma questãozinha a respeito desse assunto, para a gente finalizar a aula, viu? Já são 2 horas e 5 minutos. Ok, pessoal?